Vamos com o Manhãs com GRP. Amores e amoras, ontem foi o Dia Nacional do Livro Infantil. O dia 18 de abril foi escolhido para celebrar a data por ser o dia do nascimento de Monteiro Lobato, um autor de destaque da literatura infantil brasileira. Esta data foi oficializada a partir da Lei nº 10.402, de 8 de janeiro de 2002. Para comemorar a data, vamos entrevistar a escritora, comunicóloga e professora de inglês Fernanda Brasil, que lança recentemente o livro Entre o Céu e o Inferno. O que você escolheria? Oi, Fernanda! Bem-vinda aos Manhãs com GRP. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, GRP. Olá, ouvintes da Rádio Carvalho News. Sou a professora, escritora e comunicóloga Fernanda Brasil e é um enorme prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre meu livro e também sobre outros assuntos. Fernanda, você é professora, comunicóloga e escritora. Como descobriu que possuía talento para essas três áreas? Bom, essas três áreas na minha vida meio que estão bem ligadas desde a minha infância. A minha mãe, ela é professora aposentada do estado, mas antes de passar no concurso, ela era professora de aula particular. Antigamente a gente chamava até de banca. Então eu sempre havia ensinando os alunos e eu fui meio que adquirindo um gosto por isso. A parte da escrita também veio um pouco dela, né? Porque ela sempre me incentivou a ler. Até hoje ela tem coleções de livros, coisa que eu também tenho, né? Eu tenho vários livros. E a partir da leitura eu comecei a perceber que eu também gostava de escrever. Só que eu passei a minha adolescência mais escrevendo poemas do que romances, né? Eu me identificava muito com esse estilo literário, né? De poemas, poesias. Só que a gente passa por várias fases, né? Depois que eu cheguei aos 18, 19 anos, eu comecei a perceber que o que eu amava mesmo era escrever romances. Então deixei os poemas um pouco de lado e comecei a escrever. Só que, claro, né, aquela escrita ainda bem inicial, não tinha nada de profissional, já que eu escrevia mais para desabafar, né, para espairecer a mente. Eram histórias das quais vinha assim um insight, eu falei, vou escrever sobre isso. E a questão de comunicóloga é que eu tive um professor no ensino médio chamado Jailton Alves. E ele sempre disse que que eu era muito comunicativa. E quem sabe eu poderia até ser uma atriz, uma jornalista. Só que eu nunca me vi em frente às câmeras, né? Sempre me vi nos bastidores. E essa parte de comunicóloga, eu me identifiquei mais, porque o curso de comunicação social, ele não se limita apenas em radiojornalismo ou em jornalismo em si, né? Ele tem um leque de possibilidades. E eu me encontrei nessa parte de roteiro, me encontrei na parte de edição de vídeo, de áudio. Então, posso dizer que essa parte de professora fez com que eu me completasse com a parte de comunicóloga. E a consequência dessas duas áreas juntas criou a Fernanda escritora. O que é mais desafiante?
Encarar uma turma repleta de adolescentes rebeldes ou os críticos ao seu trabalho de escritora? Caramba, essa pergunta realmente é difícil, porque o meu lado professora, né? São 23 anos de docência, já tive algumas turmas com adolescentes rebeldes e que eu tive que ter um jogo de cintura, né? Porque se você bater de frente, você não resolve nada. Se você também quiser dar uma de pai e mãe, também não resolve. Então você tem que ter uma inteligência, um feeling muito rápido para poder tratar de situações assim, né? Complexas. Já com relação ao meu livro, né? Aos críticos com relação ao meu trabalho, logo que eu lancei Entre o Céu e o Inferno, eu fiquei bastante apreensiva. Falei, caramba, se não gostarem, e se vierem com críticas negativas, mas o importante é que você consiga ultrapassar essa insegurança. É porque, querendo ou não, você não tem como agradar a todos. Eu sempre sigo a frase, nem Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, agradou a todos, né? Mas com relação a essas críticas, eu posso dizer das quais vou levar para a vida. Que as críticas foram construtivas. Eu não recebi nenhuma crítica negativa. Né? Alguns leitores comentaram: ah, eu achei que faltou isso aqui em determinado capítulo, você poderia rever na continuação. E eu fui anotando todas as observações para quando sair o segundo livro, né, que é a finalização dessa saga, eu poder realmente contemplar essas pessoas que me auxiliaram com relação a essas críticas. Então, quando você absorve de forma coerente, de forma coesa, de forma positiva, as críticas, mesmo sabendo que um ou outro está criticando só para ver se você escorrega, se você se abate, você consegue contornar tudo. Fale-nos um pouco sobre o livro Entre o Céu e o Inferno. O que você escolheria? Bom, muita gente acha que por conta do título do livro, né, Entre o Céu e o Inferno, que você escolheria, o livro ou é de autoajuda ou é um livro religioso. Mas não é nada disso. Esse livro, ele é um resumo de uma história de RPG, né? Para quem não sabe, RPG é Role Play Games, é um jogo de interpretação de personagens, do qual eu interpretava a Jennifer em uma das salas da UOL. Eu tinha alguns amigos, cada um interpretava um personagem, e eu acabei salvando, né, as interpretações no Word. E depois comecei a ler e falei, caramba, essa história aqui dá um livro. E comecei a tampar as brechas, né, fechar os buracos que tinham na história. Porque, querendo ou não, muita coisa que a gente interpretava era seguindo regras dos próprios livros de RPG e eram coisas que não eram necessárias colocar no livro, né? Mas por que é que o livro não é um livro de autoajuda nem um livro de religião, já que tem um título Entre o Céu e o Inferno? Bom, o livro ele conta a história de Jennifer. Ela é uma humana que passou por várias situações adversas na vida. A primeira foi o falecimento da mãe no momento do parto e por isso o pai a culpava e acabou deixando sua criação pelos subalternos do exército, né? Porque ele era do exército.
E quando Jennifer já se viu na maioridade, ela foi correr atrás do seu sonho, que era ser fotógrafa investigativa. E mesmo com tanta dificuldade que ela tenha passado na sua infância e na sua adolescência, ela nunca deixou de perder a fé. E sempre no aniversário dela, né? Tanto o aniversário dela como era aniversário da morte da mãe também, né? Ela ia à igreja fazer sua oração. E em um determinado momento, ela acabou se deparando com um arcanjo, que é o arcanjo Loriel. E a partir daí que a história realmente começa a se desenvolver. Né? Como é que uma humana acaba se apaixonando por um arcanjo, como é que um arcanjo acaba se apaixonando por uma humana, quais são as consequências desse amor, já que, pelas leis divinas, cada raça são separadas. Né? Um humano tem que se apaixonar por um humano. Os celestiais, né, que são os anjos, não podem se apaixonar. Eles são criados para defender os humanos. Então aí se desenvolve toda a história para fazer com que os dois fiquem ou não juntos. Muitos escritores reclamam das dificuldades que enfrentam para lançar suas histórias. Você passou por algo parecido? Infelizmente, o Brasil ele é um país do qual não dá apoio, né, à cultura, principalmente quando se trata de livros e pior ainda quando os autores desses livros não são reconhecidos, não têm renome. Então, esses autores acabam esbarrando em muros, dos quais são bastante difíceis de serem pulados. Né? Eu mesma, eu só consegui publicar Entre o Céu e o Inferno que Você Escolheria depois de 10 anos. Eu redigi o livro, coloquei para ser revisado, registrei, e tudo isso tem custo. Depois que eu registrei, eu comecei a buscar editoras. E editoras de nome mesmo, né? Enviei as cópias para as editoras e quando eu recebi o feedback, uma queria publicar. Só que a proposta dela era ganhar 99% do valor da venda do livro e eu ganhar 1%. Eu falei, poxa, o que é isso? É escravidão? Porque a ideia é minha. O tempo gasto para digitar cada página foi meu. Então, eu não aceitei. Eu falei, bom, se for para publicar independente, eu vou publicar. E fui juntando dinheiro. E nesse tempo de juntar dinheiro, eu fiz pesquisas com relação à ilustração da capa, fiz pesquisa com relação à diagramação, com relação ao tipo de folha que eu iria utilizar. Porque tudo isso é importante para o leitor. Eu mesma tenho um problema de visão que eu não posso ler em folha branca. A folha, para eu conseguir ter uma leitura legal, tem que ser uma folha mais amarelada, digamos assim, e mais grossa. Então eu fui fazendo essas pesquisas com relação à produção mesmo do livro. E quando fechou o orçamento, falei, eu não tenho dinheiro para isso. Vou ter que ver alguma editora menor. E foi quando eu encontrei com o meu ex-professor, né, Jailton, e ele falou que Itabuna tinha uma editora, que é a A5. Entrei em contato com o dono, conversamos, ele viu o livro, perguntou como é que eu queria. Aí fechamos o orçamento e falei, não, agora vai. E graças a Deus eu consegui realmente publicá-lo com uma editora, não foi independente, com uma editora. Mas foram 10 anos para isso.
Porque, infelizmente, publicar um livro no Brasil ainda está muito caro. Muito caro mesmo. Você se depara aí com a disputa, entre best-sellers. Vamos dar um exemplo aqui da coleção 50 Tons de Cinza, um exemplo. Que cada livro, né, esse box novo que lançou na visão do Christian Grey, cada livro custa 60, 70 reais. Só que quando você vai colocar o seu livro para vender, ele acaba se tornando este valor também, porque a publicação foi cara. Porque ou você lança ele independente, ou você lança por uma editora pequena. E a editora pequena não tem tanta verba quanto a editora grande. E aí eu pergunto, o leitor vai escolher quem? Um autor que já é consagrado ou é um autor que não tem nome nacional? Então fica bastante complicado para os autores novos. Eu mesmo compro livro de autores que ninguém nunca ouviu falar e que são autores maravilhosos e são autores nacionais. Então eu acho que o nosso mercado tem que dar mais visibilidade para esses autores pequenos, digamos assim. Tem que ter um marketing, né, para mostrar o trabalho. Mas infelizmente é o que eu falo. Nosso mundo ainda é muito capitalista. Como você avalia o atual mercado editorial brasileiro? Bom, graças a Deus, Entre o Céu e o Inferno, ele teve uma boa receptividade do público, né? Eu falo que teve porque ele foi lançado em 2019. Na noite de autógrafo eu consegui vender bastante livros, só que depois veio a pandemia, e deu aquela parada. E agora eu estou retomando o marketing do livro para poder vender os outros exemplares que estão em minhas mãos. Mas está tendo bastante procura já. A editora também está fazendo a parte dela, porque como é uma editora pequena, o contrato é diferente, né? A gente diz quantos exemplares quer, a editora diz o valor e libera uma porcentagem também para a editora estar vendendo. Então, eu ainda tenho alguns exemplares em mãos. Aí eu estou fazendo marketing no Instagram, no Facebook, no Twitter, para conseguir vender e conseguir também o restante do dinheiro para poder estar lançando a segunda parte e última, né? A finalização da saga. Porque a saga é Entre o Céu e o Inferno. O volume 1 é esse, né? Entre o Céu e o Inferno que você escolheria. E o volume 2 é Entre o Céu e o Inferno, uma segunda chance para a vida. Que ele já está todo revisado. Aí só falta algumas coisinhas para poder ser lançado. É difícil conciliar a carreira de professora com a de escritora? Como eu havia dito, demorei 10 anos para poder lançar o meu filho, que eu digo, né, o meu livro. Além da situação da falta de dinheiro, porque eu queria um livro perfeito, eu não queria colocar um livro do qual o leitor abre e as folhas já começam a descolar. Não, o livro tinha que ser, além de colado, costurado, produzido todo bonitinho. Teve também a questão de tempo, né? Porque na época que eu comecei a redigi-lo, eu trabalhava em Itabuna, trabalhava em Bicaraí, trabalhava em Aurélio Leal e trabalhava em Itapé. Então, nos momentos de intervalo, nos momentos que eu estava no terminal esperando o ônibus, essas coisas, eu pegava o caderno de rascunho e escrevia. Porque eu sou dessas, eu utilizo primeiro o caderno, faço rascunho e depois eu digito. Eu não vou logo digitar, não. Eu primeiro
tenho aquele rascunho todo elaborado para depois ver o que é que eu modifico digitando. Então, conciliar essa parte de professora com a parte de escritora foi um pouquinho complexo, mas deu certo. Deu tanto certo que alguns alunos me viam escrevendo, né, perguntavam o que eu estava fazendo, aí eu falava o que era. E isso fez com que alguns alunos também procurassem a editora para estar lançando os livros deles. Porque nem eu sabia que eu tinha alunos que escreviam. E aí houve até uma troca. Eles, professora, lê aqui, será que tá bom? Então, essa troca também é interessante. Qual mensagem gostaria de deixar para os ouvintes da Rádio Carvalho News? Quero agradecer essa oportunidade, esse momento de estar falando um pouco sobre mim, um pouco sobre o meu livro, para os ouvintes da Rádio Carvalho News. Dizer também que precisamos sim de programas como esse, programa sensível, programa que mostra quem é o profissional, não só na sua área de trabalho, mas também no seu pessoal, mostrando como é que essa pessoa conseguiu chegar até onde está, né? Porque o percurso é longo. Mas quem essa pessoa é realmente, né? Qual é a essência dela? Então, eu fui bastante agraciada com as perguntas das quais eu respondi aqui nesse programa. E gostaria de finalizar com um poema de Heber Emanuel, que resume exatamente o que é o meu livro, né? O que eu retrato no meu livro. O poema é intitulado de Ninguém Pode Tirar de Você. Ninguém pode tirar de você a graça de se sentir querido, a alegria de se desejar o bem, a delícia da fé no amor, a sensação de ser bom. Ninguém pode tirar de você a força para transformar a vida, a esperança de realizar seus sonhos, a liberdade de mudar de ideia, a humildade de se saber imperfeito. Ninguém pode tirar de você a vitória de ter resistido a uma tentação, a coragem de ser simplesmente você, a honestidade de assumir seus erros, a disposição de tentar de novo. Ninguém pode tirar de você a vontade de enfrentar desafios, a capacidade de pedir ajuda, a sensação de dever bem cumprido, a certeza de que a vida sempre vale a pena. Ninguém pode tirar de você a certeza do amanhã, a vontade de viver, a beleza do sonho, a certeza da vitória. Ninguém pode tirar de você a esperança, a perseverança, a lealdade, o amor pela vida. Obrigada a todos. Fernanda, muito obrigado por colaborar com a gente. Sucesso e esperamos seus próximos lançamentos. Não saia daí, pois logo logo eu estou de volta com o Manhãs com GRP.